Nesta videoaula nós vamos falar então sobre as formas de representar uma função. E este é um conteúdo que parece inocente, mas que tem um impacto sobre o estudo do cálculo. Vamos ver então que eu posso representar uma função de três formas diferentes. A primeira forma é a forma dita analítica. Forma analítica de representar a relação entre x e y. O que é uma forma analítica? Todas as vezes que eu escrever a relação entre x e y através de uma fórmula matemática, de uma expressão algébrica, eu estou representando esta função na forma analítica. Exemplos: y igual a seno de x. Outro exemplo: y igual a 1 mais 2x mais x ao quadrado. Terceiro exemplo: x ao quadrado mais xy mais y2 menos 3 igual a 0. Todas as vezes que eu escrevo a relação entre y e x através de uma fórmula, uma fórmula matemática, ou também conhecida como expressão algébrica, eu estou na forma analítica. É a relação entre y e x. Note que estamos ainda na esfera das funções de uma única variável, certo? Então, y se relaciona apenas com x. Y é a variável dependente e x a variável independente. Muito bem, então esta é a primeira forma analítica. Quando eu tenho uma expressão algébrica, quando eu expresso essa relação através de uma fórmula matemática ou expressão analítica. Muito bem. Segunda forma é a forma de uma tabela. Quando eu coloco numa tabela, de um lado da tabela, eu escrevo valores de x. No outro lado da tabela, eu coloco os valores de y. Eu também tenho uma dependência entre y e x. Então, aqui eu tenho x1, y1, x2, y2. E assim sucessivamente, xn, yn. Então, aqui eu vejo que existe uma dependência entre y e x. Para cada valor de x, existe um valor de y. Para cada valor de x, um valor de y. Então, eu também posso expressar esta relação de dependência através de uma tabela. E a terceira forma de representar a função é a forma gráfica. A forma de um gráfico, portanto. Então, se eu tiver aqui no eixo vertical a variável y, no eixo horizontal x, e aqui eu tenho um gráfico f da função y igual a f de x, eu vejo também que para um valor de x1, eu tenho y1, para um valor de x2, eu tenho valor de y2, valor de x3, y3 e assim sucessivamente, com uma vantagem do gráfico sobre a forma da tabela, que no gráfico eu posso atribuir qualquer valor a x. E na tabela eu tenho que me conformar com aqueles que estão na tabela. Então aí estão as três formas de
expressar a relação funcional entre y e x, a relação de dependência de y com x. Vamos ver agora que há também 3 formas para a forma analítica. Quando eu estou na forma analítica, eu tenho também 3 formas de representar a relação entre y e x na forma analítica. Vejamos. Então, conforme eu já havia falado neste vídeo, então, se eu estiver na forma analítica, eu terei ainda 3 formas. Então, eu tenho 3 maneiras de representar a função na forma analítica. A primeira, dita forma explícita. A segunda, a forma implícita, que é o nosso foco agora. Já vou explicar o que significa cada uma delas. E a terceira, a forma paramétrica, que ainda vamos ver adiante aqui neste curso. Muito bem. Forma explícita. Por que forma explícita? Ora, porque a relação entre x e y está clara, está evidente, está, portanto, explícita. É uma relação clara. Qual é a característica da forma explícita? Y está sozinho do lado esquerdo, enquanto ao lado direito eu tenho uma expressão que depende apenas de x. Exemplos. Y igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado. Outro exemplo. Y igual a seno de x mais cosseno de x. Observe que uma vez que eu dou um valor para x do lado direito, y assume automaticamente o seu valor. Ou seja, eu dou um valor para x, recebo um valor de y. Dou outro valor para x, recebo outro valor de y. E assim sucessivamente. Então, o grau de dependência de y com x está evidente. Por quê? Porque na forma explícita eu só posso conhecer um valor de y se eu der um valor a x. Portanto, é claro, é evidente que y depende de x. Porque se eu não dou um valor para x, que pode variar livremente dentro do domínio, eu não conheço y. Então, por isso, a forma explícita recebe esse nome, porque a relação de dependência de y com x está clara, evidente, patente, explícita. Certo? Então, novamente, qual é a característica principal? Y está sozinho, separado, quieto, isolado do lado esquerdo, enquanto do lado direito do sinal de igualdade aparece uma expressão matemática que depende apenas de x. Vejamos agora a forma implícita, que é o nosso foco neste momento, mas vamos também descrever a forma paramétrica. Forma implícita. Ao contrário da forma explícita, na forma implícita, a relação de dependência de y com x está oculta, está escondida, está implícita. Qual é a principal característica da forma implícita
Na forma implícita está todo mundo misturado. Forma geral da forma implícita, f de xy igual a zero. Então, para começo de conversa, eu vou ter a impressão de que é uma função de duas variáveis, mas não é. Para que vejamos o quanto a relação de dependência de y com x está oculta. Porque meu primeiro impacto visual é de uma função de duas variáveis e não é de uma só. Exemplo que demos há poucos instantes, x ao quadrado mais xy mais y2 menos 3 igual a zero. Então eu vejo aqui que esta expressão que está ao lado esquerdo do sinal de igualdade depende de x e de y. E que x e y estão misturados, não estão soltos, de tal forma que eu possa separar y sozinho de um lado e x sozinho do outro. Então, a principal característica da forma implícita é uma expressão que envolve ao mesmo tempo x e y do lado esquerdo. E de uma forma geral, do lado direito, a gente costuma colocar o número zero, ou seja, f de xy igual a zero. Outro exemplo, seno de xy mais o cosseno de x2 mais y2 menos 1 igual a zero. Novamente, eu tenho do lado esquerdo uma expressão que envolve ao mesmo tempo x e y de uma forma embaralhada, misturada, de tal forma que eu olho o primeiro impacto visual, como eu falei, é que esta expressão seja uma função de duas variáveis e não de uma só variável. Então, nestes casos, estamos na forma implícita. Por quê? Porque a relação de dependência de y com x está oculta, está escondida, está implícita. Vejamos aqui, então, um último exemplo da forma implícita, a equação geral da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos r raio ao quadrado igual a zero. Isto aqui é a equação geral da circunferência e eu represento de uma só vez a calota superior e a calota inferior da circunferência. Então, voltemos aqui a qualquer destes três exemplos. Observe que uma vez que eu dou um valor a x, sobra, neste primeiro caso, por exemplo, uma equação do segundo grau em y, que pode ser resolvida, certo? Então, quando eu dou, por exemplo, a x o valor 1, eu tenho 1 mais y2 menos 3 igual a zero, que é igual a y2 mais y menos 2 igual a zero, que tem como raiz 1 e menos 2. Né? Então, por exemplo, se eu dou um valor a x, eu busco a solução da equação para obter o valor de y, e assim eu tenho um par ordenado sobre o meu gráfico. Né? Então, observe que a relação, a função existe, embora esteja oculta. Então, neste caso, eu estou na forma implícita. E por último, aqui no caso do nosso vídeo, vamos descrever rapidamente a forma paramétrica. Quando é que eu estou na forma paramétrica? Quando a relação entre y e x se dá através de um parâmetro. Então, por exemplo, x igual a f, função de um parâmetro t, e y igual a g de outro, do mesmo parâmetro t. Então, observe que eu só vou conhecer x e y se eu der um valor a t. Então, uma vez que eu dou um valor a t, eu
conheço imediatamente os valores de x e de y e posso plotar um ponto sobre o gráfico. Exemplo, o gráfico da mesma circunferência que aqui se encontra tem equações paramétricas x igual a r cosseno de t e y igual a r seno de t. À medida que eu vou dando valores a t, de 0 a 2π, eu vou conhecendo as coordenadas de pontos situados sobre esta circunferência. Então aí temos as três formas de representar a função na forma analítica. Se eu escolho a forma analítica, então eu tenho ainda três formas: a forma explícita, a forma implícita e agora vimos a forma paramétrica.